Voltando, pessoal, certo? Dando uma continuidade aqui e mostrar, digamos, é bom que vocês aprendam mais um pouquinho, só dando uma recapitulada. Bom, pessoal, a primeira revolução industrial, como a gente viu neste exato momento, certo? Aconteceu no século XVIII, certo? E foi todo o processo de progresso tecnológico científico, ou seja, a questão da introdução das máquinas à indústria têxtil, na eu tô ruim hoje, hein? Certo? Na metalúrgica, na siderúrgica, nos transportes, carvão, vapor, trem, caminhão, entre outras coisas, outras máquinas que eram usadas para em prol do progresso, da construção de várias coisas, enfim, certo? Outro momento aí que nós temos, né, é a segunda, que começou já no século XIX, 1850, 1950. Daí nós já temos, digamos, esse movimento em outros lugares, na Europa, França, Alemanha, que daqui a pouco vai rolar muita confusão por causa desse progresso entre os europeus. Nós tivemos também a questão do nascimento da lâmpada incandescente, certo? Não essas que a gente usa, de LED. Aquelas amarelinhas, tem aquele filamentozinho. Já viram, né? Né? Fora isso, a criação do telégrafo, do telefone, televisão, cinema, rádio. Agora, lógico, isso um pouquinho mais para frente, né? A questão do aço também na construção civil, que se vocês passarem, dá uma olhadinha nos prédios que estão sendo construídos aqui em Garanhuns, a questão da montagem dos prédios, certo? Aquelas enormes colunas de ferro ali, tudo aquilo agilizava a construção, né? Foi um boom na construção civil. Construíram-se prédios gigantescos, né? Inclusive o Empire State Building, certo? Lá nos Estados Unidos. Pesquisa, Empire State, um dos prédios mais altos do mundo. Bom, a gente falei do rádio, tal. Sim, não podemos esquecer do automóvel, tá certo? Mas aquela questão, como tudo não é lindo, né? Aumentou a desigualdade entre o povo, os trabalhadores, e como eu disse a vocês, surgiu aquela questão, né, dos sindicatos, dos protestos e entre outras coisas. Uma coisa que veio, digamos, a realmente um boom nessa questão da industrialização, da mecanização das fábricas, certo? Foi o Fordismo. O que foi? De Henry Ford. Ele foi que teve a ideia. Lembram, vocês já viram vídeos de fábricas ou propagandas, certo? As coisas passando assim, no esteira, né? Pronto, isso foi a ideia dele. Ou seja, os caras irem em vários estágios montando determinada coisa, determinado equipamento, ou motor de avião, ou motor de carro, ou máquina de lavar, ou telefone. Inclusive, né, até acontecia um processo de alienação do trabalhador, porque muitas vezes ele só apertava o parafuso, passava para outro cara que colocava a catraca, passava para outro cara que colocava a correia, o outro colocava a paleta, o outro não sei o que. Então, lá no fim, muitas vezes a galera mostrava: está aqui o resultado do seu trabalho. Aí ele pegava, olhava e... Como? Eu fiz isso? Como é? Ele não reconhecia, porque, como é que se diz? Como o teu trabalho era só montar aquela parte, então muitas vezes ele não, não via uma relação com o trabalho dele, né? Uma dica legal é um filme que eu amo de paixão, de Charles Chaplin. Procurem, por favor, depois no YouTube, ou um DVD que papai tenha, ou que titio tenha, né? Tempos Modernos. Ótimo, né? E o cara ri pra caramba. Tá bom? Tá certo? Então, A1, A2 e agora nós temos a terceira, que é a questão já para cá do século XIX e que até hoje nós passamos por ela.
que no caso é a robótica, a questão da eletrônica, entre outras coisas, avanço da medicina no durante e no depois da Segunda Grande Guerra Mundial. Muitas coisas foram inventadas, certo, pessoal? Mais por mal do que por bem, mas que no caso hoje em dia nos faz bem, né? Então, outra coisa que a gente deve observar, né, que desde aquela época já vinha acontecendo essa questão de contato entre outros países e negociações, que o mundo inteiro veio a se desenvolver e veio a crescer com o processo globalizatório, a globalização, certo? E no caso, fora essa terceira revolução, né, que é tecnológica, da medicina, da química, física, entre outras coisas, certo? Nós ainda vamos passar por outra, certo? Nós estamos vivendo a terceira, próximo à quarta, que ou seja, é a interligação de tudo, ou seja, é a revolução 4.0. Acredito, 4.0. Ou seja, eu vou ler aqui uma parte técnica, mas depois eu falo mais simplisticamente para vocês, certo? É um conceito que abrange a inovação do campo da automação no controle da manufatura a partir do sistema de cyberfísicos, certo? Internet e seus serviços, para que a produção mais eficiente seja mais eficiente, autônoma e customizável. Resumindo, ou seja, é a interligação, certo? Ou a ligação, certo? Entre a mão de obra, certo? E a cibertecnologia. Por exemplo, se vocês forem dar uma olhada em alguns vídeos, por exemplo, lá no Gruggs, no Yahoo, ou sei lá, em qualquer site aí, vocês vão achar um negocinho chamado Internet das Coisas. O que é isso, professor? Simples. Ou seja, seu celular, por exemplo, faz 1.400 coisas, certo? Daqui a pouco ele vai fazer 2.400 coisas, porque tudo vai estar interligado. Seu celular vai estar interligado à televisão, às luzes, certo? As luzes junto com a geladeira, junto com o fogão, entre outras coisas. Por exemplo, tu vai chegando em casa, então tu pode ligar o fogão, o quanto tempo o fogão vai ficar ligado, certo? Por exemplo, a geladeira, você quer limpar a geladeira, então você vai lá no aplicativo, vai lá, fala com a geladeira, descongelar, em quanto tempo descongelar? Tranquilamente. Do carro, você já abre a garagem, liga a luz, entre outras coisas. A mesma coisa nas empresas. Os robôs e homens interligados, certo? Essa questão, ela, como é que se diz? Ela vai revolucionar o mundo, né? Por enquanto, nós ainda estamos um pouquinho atrasados, de 5 a 6% da indústria, né, brasileira, das empresas brasileiras, já estão incluídas nesse novo boom tecnológico industrial, né? Mas não deixa de ser fascinante, tá certo, pessoal? Qualquer coisa, dá uma olhadinha lá, certo? No velho Zé Trubas, certo? Ou em algum site. E no caso, presta atenção, tanto para ver a questão da Revolução Industrial, certo? Da primeira, da segunda, da terceira, e no caso, a questão da internet das coisas, certo? Da Revolução Industrial 4.0. Tá bom, pessoal? Valeu, abraço, tchau.